Quero fechar o vídeo para falar sobre Memphis Depay e essa história de que o atacante holandês pode deixar o Corinthians se Augusto Melo for vítima de um impeachment na próxima quinta-feira. Para explicar a ordem cronológica das coisas, vale a lembrança de que nessa quinta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, convocou os membros do Conselho Deliberativo para uma reunião daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, que vai debater sobre o impeachment ou não. A alegação é de que o Comitê de Ética e Disciplina do Corinthians ouviu uma série de pessoas do clube e entendeu ter denúncias graves contra o presidente. Diante disso, na próxima quinta-feira vai haver essa reunião com a apresentação dessas denúncias e os conselheiros vão votar se são a favor ou contra o impeachment do presidente. O que o Augusto e seus assessores fizeram assim que souberam dessa notícia? Começaram a divulgar via imprensa sob o risco de uma debandada no clube, que envolveria Fabinho Soldado, Fred Luz, entre outras pessoas do ramo dos cartolas, mas também de jogadores. A alegação é de que Memphis Depay pode não ficar, ele pediria para ter seu contrato rescindido, com detalhe, ainda resta mais 1 ano e meio de contrato, e a única cláusula que lhe permitiria sair em dezembro era em caso de rebaixamento. Se o Corinthians se mantiver na primeira divisão, e é o que vai acontecer, não existe nenhuma cláusula que lhe permita essa rescisão do contrato. Conversei com gente da oposição e até com pessoas próximas ao Augusto, as pessoas entendem que não há nenhuma chance de o Memphis conseguir essa rescisão, embora a alegação seja de que o holandês assinou com o Corinthians na confiança do Augusto Melo, do Fabinho Soldado, entre outros. Faz parte do jogo. Enquanto os opositores trabalham para tirar o Augusto, por entenderem que ele cometeu crime ao lado de outras pessoas, e esses crimes envolvem, por exemplo, o contrato com a Vaidbet, o pessoal da situação se defende alegando que se o Augusto sofrer o impeachment, o time pode perder seu principal astro. Importante lembrar que a reunião da próxima quinta-feira será acompanhada de perto por membros de torcidas organizadas. Já houve uma convocação para que esses torcedores estejam do lado de fora para pressionar os conselheiros. A minha opinião, acho que os membros do conselho vão precisar entender quais são essas denúncias graves. O que foi feito de errado? Existe algo sério? Existe algo que possa ser comprovado de participação do Augusto que tenha lesado o Corinthians? Nesse caso, a aprovação deveria acontecer, o impeachment dele. Caso contrário, não, ele continua como presidente. Acho que é dessa maneira que a maioria dos corintianos deve pensar também. O Augusto já se pronunciou via redes sociais afirmando que trata-se de um golpe. Só para completar em relação ao Timão, rodada quase perfeita, dá para dizer rodada perfeita para o Corinthians. O Timão venceu enquanto seus principais adversários na luta por vaga na Libertadores tropeçaram. O Vasco, o Bahia e o Cruzeiro perderam e o Atlético Mineiro só empatou. O Corinthians, que outro dia era o 18º colocado, já aparece na 9ª colocação do Campeonato Nacional. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!